Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre times de plataforma, engenharia de plataforma. Só que ao invés de eu simplesmente falar sobre isso, falar sobre o tema e deixar aqui uma opinião, vamos falar em cima de um texto que Sam Newman escreveu com um ponto de vista bem crítico sobre a atuação desses times nas empresas e como ele considera que esses times deveriam atuar de verdade. Para quem não conhece, Sam Newman, ele é autor dos principais livros sobre microserviços aí acho que do mundo, que é um dos que mais influenciam aí a galera, né? O migrando de monolito para microserviço, construindo microserviços e tudo mais. Então, já mostrar aqui o texto rapidão, né? Então, don't call it a platform, beleza? E ele começa aqui, né? Down with the platform, up with the developer enablement, sei lá como é que pronuncia direito. Eu acho um texto muito massa, falando de como ele enxerga que os times de plataforma, e esse é um tema cada vez mais quente aí, né? Engenharia de plataforma, aí você tem as plataformas internas de desenvolvimento, né? Os IDPs e tudo mais. E eu acho que ele traz uma visão bem interessante sobre como esses times poderiam atuar para facilitar ainda mais o trabalho das equipes que estão o tempo inteiro ali dentro do produto, precisando construir funcionalidade, colocando o produto no ar, testando MVP e por aí vai, beleza? Então, assim como eu fiz no texto sobre microserviços lá da AWS, né, de um tempo atrás, eu peguei vários trechos desse texto aqui dele, peguei o trecho em inglês, traduzi, né, para ficar mais acessível aí para todo mundo que tá aqui, e comentei um pouco sobre cada um dos trechos, deixando a minha opinião. Beleza? Então, eu vou falar aqui, né, em cima desse cartão aqui do Trello, que eu uso aqui para guardar coisas que eu gosto de falar aqui no canal. Então, deixa eu começar aqui, né? Você vai poder ler. Só deixando claro que aqui é simplesmente a minha opinião sobre o que ele traz. O melhor jeito para você formar a sua opinião é lendo o texto original, lendo mais sobre plataforma de engenharia e tudo mais, comparando com o que você vive no seu dia a dia, para você, obviamente, né, seguir o seu caminho aí. Então, aqui basicamente assim, na primeira parte ali do texto, ele faz como se fosse um preâmbulo para falar sobre como a coisa em cima do Kubernetes evoluiu com o passar do tempo, né? Então ele critica bastante toda a complexidade que existe hoje sobre os clusters de Kubernetes que existem mundo afora, e ele inclusive fala que essa complexidade toda que começou a ser gerada, começou a ser usado como uma oportunidade para empresas oferecerem cada vez mais produtos em cima da tal da Dev Experience, né? Supostamente tentando facilitar o dia a dia ali da galera que está trabalhando, desenvolvendo a parada. Eu deixei aqui o meu comentário rapidinho sobre essa parte inicial, que eu sempre considero curioso como a coisa vai ficando complexa no dia a dia, e para resolver a complexidade que a gente mesmo cria, aí a gente vai e cria uma abstração para facilitar a complexidade que os próprios times construíram, né? Eu, particularmente, tenho uma visão que escrever código e botar em produção hoje em dia é uma atividade que me parece muito mais complexa do que precisaria, dado a natureza dos serviços, obviamente. Dado a natureza da maioria dos serviços que tem toda essa complexidade. Óbvio que sempre tem espaço para melhorar, mas uma coisa é ter espaço para melhorar, né, para acelerar o trabalho, e outra é as empresas acharem que as equipes que estão trabalhando sempre vão fazer algum tipo de cagada, e aí colocam 48 mil coisas no meio do caminho para tentar diminuir a chance do software que entra em produção causar algum tipo de dano maior para o cliente ou para a pessoa que é cliente que está na outra ponta, né? Então, eu sinto que essa complexidade realmente, de fato, vem aumentando aí o tempo inteiro. Depois que ele faz esse preâmbulo, e ele fala muito do Kubernetes e sobre essa evolução da complexidade em cima do ecossistema do Kubernetes, para depois puxar esses times de plataforma que atuam sobre complexidades do ambiente também, né? Então, ele entra aqui na parte de engenharia de plataforma, e ele já começa com uma martelada interessante. Eu vou sempre ler aqui, né, rapidinho, para você que está ouvindo.
ouvindo, vendo, enfim. A realidade é que grande parte do esforço em torno da engenharia de plataforma não é sobre empoderar pessoas desenvolvedoras. É sobre esconder a enorme pilha de porcaria que montamos e agora temos que esconder as pessoas para quem aparentemente adquirimos isso em primeiro lugar. É como comprar um monte de presentes para uma criança, depois ter que escondê-los porque eles são muito perigosos para eles usarem. Para elas usarem, né, as crianças. E na realidade você realmente os comprou para você mesmo. Então, como eu acabei de falar, né, eu acho que as empresas têm deixado o fluxo de trabalho na engenharia complexo demais e aí elas mesmas vão criando abstrações para supostamente facilitar essa complexidade, né? Óbvio que tudo quando fica na escala absurda, você precisa criar caminhos cada vez mais diretos para que a pessoa fique pensando menos sobre o que tem que fazer, né? Mas é pensar menos de um jeito, na minha opinião, tem que ser sempre de um jeito positivo, né? Do tipo assim, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como fazer, e eu faço isso repetidas vezes. E agora, eu não quero fazer isso repetidas vezes, porque a gente sabe que todo trabalho que é feito manualmente ali sempre tem margem para problema, então você automatizar tudo que é manual me parece, obviamente, um bom caminho. Uma outra coisa é você começar a adquirir produtos para tentar evitar que problemas aconteçam quando você está entregando software ali, sendo que a principal fonte dos problemas que acontecem estão na gente, né, que construímos o software, de vez em quando por falta de preparo, de vez em quando por falta de entendimento do que tem que fazer, de vez em quando pela combinação disso e de outros fatores ali, obviamente. E aí tudo vai se somando para essa que eles chamam aí, né, de pilha de porcaria que agora você tem que abstrair. E aí você tenta abstrair construindo software, de novo, né, construindo mais software para abstrair o software que ficou complexo, né? Eu de fato concordo ali. E aí ele fala aqui, né, que não é sobre experiência, que não é sobre a habilitação, né? Então aqui sempre quando você pensar em enablement e tudo mais, é habilitar. É sobre servir o ídolo da tecnologia, dobrando nossa aposta no custo. Porque ele fala que você vai ter mais custo com o time de plataforma. A plataforma, acima de todas as outras, ela deveria estar aqui para servir, mas em vez disso, acaba dobrando aqueles que a usam à sua vontade. Obviamente, aqui nessa para deixar claro, eu fiz as traduções pedindo para o ChatGPT atuar como uma pessoa que manja de traduzir de inglês para português, com background técnico, beleza? E eu acho que é legal traduzir porque facilita o acesso aqui da informação para todo mundo. Aqui é uma reclamação, né, posta dele aqui. Eu particularmente não tenho opinião formada sobre isso, né, porque eu acho que aqui é meio que uma acusação, dizendo que o time de plataforma constrói a parada para todo mundo fazer do jeito que é dele e tal, né? Então eu não me sinto confortável aqui para falar sobre isso. Eu precisaria ter pesquisado mais sobre isso, ter lido mais, talvez, tanto na literatura mais acadêmica, talvez pesquisado mais com as equipes que trabalham em empresas afora, né? Aqui no Brasil e também fora do Brasil, para saber como é que é entender de maneira, acho que mais interessante, como está a relação, né, desses times, quando olha para o Team Topologies ali, desses times que estão ali, né, no Stream Aligned times, entregando com esses times de plataforma e tudo mais. Eu já ouvi casos que não necessariamente foram desse jeito, né, e tal. Também já ouvi casos que acho que foi desse jeito, mas nada suficiente para poder dizer que eu concordo com essa afirmação aqui, né, mas também, ao mesmo tempo, fico curioso para escutar você aqui que tá ouvindo esse episódio, vendo esse episódio, para falar, caso você tenha tido uma experiência parecida com essa, se você quiser comentar aqui, jogue duro, vai ser legal. Aí ele continua aqui, né? Mas, pessoalmente, eu vejo o time de plataforma como apenas mais um tipo de enable, aqui depois que ele fala ali do Team Topologies e tal. Eu vejo o time de plataforma como apenas mais um tipo de enabling team. A missão do time de plataforma, caso você escolha aceitá-la, é sobre habilitar os Stream Aligned Teams para realizar as coisas. Aqui, né, só para colocar todo mundo na mesma página, ele é fazendo referência a esse livro, né, que chama Team Topologies, que ficou um livro famoso dentro das empresas, especialmente empresas do modelo de startup e tudo mais modernas. Tá, né, que é um jeito de você organizar os times, e ele fala que você tem esse Stream Aligned Team, que é o time que está focado na entrega, e a prioridade é essa, e nem sempre ele vai ter o tempo suficiente e a prioridade para conseguir talvez se preparar melhor para o dia a dia ali de trabalho, para construir
coisas que automatizem o trabalho de um jeito que facilite o dia a dia, diminuindo carga cognitiva e tudo mais. Então, para isso, existe aí o Enabling Team, tudo mais. Ele fala também do Platform Team, que é o time que vai tentar construir coisas ali, né, para ser usado como self-service e tal, enfim. Então, voltando aqui, né? Então ele vê o time de plataforma como apenas mais um tipo de enabling team. A missão do time de plataforma, caso você escolha aceitá-la, é sobre habilitar os streamlining teams para realizar as coisas. Eu enxergo da mesma forma. Acho que para mim habilitar vai muito além de construir APIs e tudo mais que abstrai coisas, né? Isso de fato facilita, mas não me ensina a pescar melhor. Foi como eu escrevi aqui, né? A coisa para mim tem que ser... Você tem que ter uma oferta de produtos que facilitem o seu dia a dia de trabalho, né? Todo mundo quer se livrar de trabalho que é repetitivo e tudo mais. De fato, isso é desperdício do seu tempo quando você tem problemas que não são, que você de fato tem que colocar energia ali para pensar. Então, acho que com o advento, por exemplo, né, desses assistentes de código que de fato geram coisas interessantes, a gente está vendo isso cada vez mais. Você está lá escrevendo, o código é completado com, sei lá, 80, 70% de sucesso em cima do que você precisa. Isso adianta o seu lado, porque você já imaginou, você já sabe como fazer, e agora o tempo entre imaginar e materializar vai diminuindo, né? Então, sempre que você consegue diminuir esse tempo, obviamente interessante. Ao mesmo tempo, é necessário, na minha opinião, que exista uma parte da empresa que o tempo inteiro vá trabalhando no preparo das pessoas que estão no dia a dia ali, né, facilitando o estudo das pessoas, né, tornando o estudo cada vez mais eficaz, ajudando de N maneiras, porque senão você fica travado no seu modo de imaginação que você conhece naquele momento, e se você não conhece mais coisas, se você não estuda mais coisas, se você não tem a oportunidade de se preparar melhor, talvez você não consiga nem enxergar que existem outras maneiras mais interessantes de resolver aquilo e que aquela automação que está sendo oferecida para você é boa, mas não tão boa como ela poderia ser. Então, para mim, habilitar vai muito além e simplesmente oferecer APIs para você trabalhar no seu dia a dia, né? Então, ele fala aqui, né, que o livro do Team Topologies continua a oferecer ali, né, acho que esboçar não foi a melhor tradução, uma visão para a plataforma ideal. Ela deve ser desenvolvida como um produto voltado para o consumidor, pensando nas necessidades do cliente. Mais controverso de tudo, eles argumentam que a plataforma deveria ser opcional. E aí eu escrevi aqui, né? Acho que aqui tem tudo a ver com enabling. Se as pessoas sabem o que fazer e como fazer, elas deveriam ter a chance de optar o seu caminho. Ali, eu já sei como fazer, e a API que está sendo oferecida aqui para mim pelo time de plataforma, por exemplo, é uma API que eu entendo que de fato vai me ajudar. Agora, se a pessoa sabe como fazer no detalhe e ela nem tem a opção, né, de exercitar outras maneiras ali, talvez isso não seja o caminho que a empresa mais vai querer. Aqui tem um grande talvez, né? Porque aqui a gente está falando um pouco de autonomia, foi o que eu escrevi aqui. Se você reduz a autonomia do time que está lá, né, trabalhando no produto e tudo mais, e obriga esse time a sempre usar o que é oferecido pelo time de plataforma, você está criando um gargalo ali dentro da companhia, dizendo que só o time de plataforma é responsável por oferecer mecanismos cada vez mais interessantes. E talvez isso diminua o nível de criatividade que você poderia ter dentro aí da sua empresa. Talvez as pessoas fiquem sempre acostumadas a esperar que o time de plataforma faça alguma coisa. Talvez aquilo vire uma bengala para o dia a dia de trabalho, né? Então você fica ali o tempo inteiro esperando e se não está pronto, me parece que existe uma relação estilo, de vez em quando acontece no mundo open source, com os projetos que são muito famosos, que são muito utilizados. Não é anormal você ver a galera nos GitHubs ali, né, nos repositórios dos projetos mais famosos, falando assim, olha, tá com um problema aqui, eu preciso que você resolva. Sendo que o bagulho é open source, ela tá usando de maneira gratuita. Então ela, tipo assim, ela foi lá para reclamar, sem oferecer nenhum tipo de alternativa, nem sempre de fato, você sabe,
alguma alternativa. E muitas vezes parece que a pessoa nem refletiu antes do tipo assim, beleza, né? Tá com problema, eu vou fazer aqui de outro jeito. E eu vou abrir eu vou lá falar, dando sugestão como melhorar. Então, isso não me parece que é algo que as empresas querem criar no seu time que está trabalhando ali nos produtos o tempo inteiro, né? Você quer gente que pense cada vez de maneira mais interessante e que tenha uma proatividade que seja de fato boa, né? Que gere valor e não que fique travada quando alguma coisa que deveria ser ofertada pelo time de plataforma não necessariamente é ou não é da maneira como aquela galera esperava. Tornar a plataforma, aqui pegando agora um outro trecho. Tornar a plataforma opcional é muito desafiador para algumas pessoas. Custou tanto, precisamos justificar o custo. Então as pessoas têm que usá-la. Caso contrário, desperdiçamos tempo e dinheiro. E como Matthew e Manuel apontam, quando algo se torna obrigatório, uma coisa interessante acontece. Quando você obriga as pessoas a usar a plataforma, você para de se preocupar em torná-la fácil de usar, porque elas não têm escolha. Você não é incentivado a melhorar a experiência da pessoa usuária para atrair pessoas para a plataforma, já que elas têm que estar lá de qualquer maneira. Acho que de fato isso é um risco também, né? Se todo mundo é obrigado a usar o que a gente está construindo, se você não tem concorrência, me parece que você perde uma variável forte para você querer melhorar o que você está oferecendo, né? Isso é normal, né? Isso é do planeta, né? Tudo que não tem concorrência, tudo que você não tem perigo de alguém deixar de usar, pode te levar para uma zona onde você vai fazer o que é melhor para você, não necessariamente para quem está usando o serviço que você está ofertando. Aí ele começa, na parte final, a entrar no lance de enabling, de enablement, e por aí vai, né? Então, muitas vezes, a melhor maneira de melhorar a experiência das pessoas desenvolvedoras pode não ter nada a ver com a plataforma em primeiro lugar. Nomes melhores poderiam ser Delivery Support, ou melhor ainda, Delivery Enablement. Então, aqui ele reforça esse ponto de vista e que particularmente eu concordo demais, né? Qual que é o seu... Imagina que você, ao invés de ser time de plataforma, fosse time de Delivery Enablement ali. Então, qual que é o seu objetivo, né? O que você precisa buscar como time? Habilitar de maneira cada vez mais interessante que as pessoas que estão lá trabalhando nos produtos possam fazer aquele trabalho de maneira cada vez mais eficaz. Ou seja, fazer cada vez mais rápido, com mais qualidade e com menos esforço. Acho que é sempre importante lembrar, né, que a eficácia aí é sobre gasto energético na direção correta. Ali, então você quer ir na direção, aumentar suas chances de ir na direção correta com cada vez menos energia. E aí, se você pensa por esse ponto de vista, vai muito além de oferecer só software. Ele fala mais sobre isso aqui, né? Mas acho que já dá para adiantar. Então, uma plataforma pode ser a melhor maneira de reduzir a carga cognitiva sobre as pessoas desenvolvedoras e permitir que elas realizem mais. Mas, na melhor das hipóteses, é um meio para um fim. Precisamos encorajar as pessoas encarregadas dessa função a pensar de forma mais ampla. Então, acho que aqui ele fala um pouco disso, né? De novo, eu concordo qual que é o fim. Habilitar um trabalho com cada vez menos gasto energético, né? Cada vez mais rápido, com cada vez mais qualidade e com investimento de energia cada vez menor, né? Você quer ter essa eficiência operacional cada vez mais interessante. E aí ele vem aqui, né, nessa parte, chegando já mais próximo aqui do final, né? Se você faz parte de uma equipe que se preocupa em capacitar pessoas desenvolvedoras, você pensará em oferecer treinamento, fazer divulgação, integrar as equipes de entrega para ajudá-las a usar as ferramentas e também obter feedback se as soluções que você está oferecendo são adequadas. Todas essas coisas parecem ser responsabilidade do Delivery Enablement Team, não parecem? O time de plataforma, no entanto, desculpe, eu tenho um cluster Kubernetes para cuidar. Então aqui ele martelando nisso, né? Se você tem um time de plataforma cujo único foco é sobre foco objetivo, né? Se o objetivo é construir uma plataforma ali,
você pode cair por esse caminho, né? O seu time de plataforma está sempre pensando na próxima API que ela tem que disponibilizar, só tá pensando em software. Só que, de novo, beleza, esse é um meio, ali é um conjunto de ferramentas que pode ser ofertada para facilitar o trabalho. Mas o trabalho não é o seu dia a dia como pessoa desenvolvedora não é composto apenas pelas ferramentas que você usa, é composto pelo seu conhecimento necessário para utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, é composto pelo seu nível de profundidade nos conhecimentos para ter visão cada vez mais crítica sobre o que você usa, inclusive para conseguir voltar com feedback para esse time que deveria ser de enabler, que deveriam ser enablers aí para que a coisa possa ser ofertada de maneira cada vez mais interessante. De novo, né? Você quer que a empresa como um todo cresça o conhecimento dela, que ela seja uma empresa com cada vez mais capacidade técnica. E aí, se você olha por esse prisma, me parece que o time de plataforma, se fosse pensando em time de delivery enablement aí e tudo mais, me parece que ele ganha muito mais poder, né? Fica um time muito mais importante, um time que parece muito mais conectado com os interesses da empresa ali como um todo. O interesse da empresa é entregar os produtos, enfim, né? Os serviços para os seus clientes cada vez mais rápido, cada vez mais qualidade, com cada vez menos esforço. Isso é eficiência ali, né? Isso indo na direção correta, obviamente. Se você tem alguém pensando nisso, olhando para isso o tempo inteiro, me parece muito mais saudável do que um time olhando para construir uma plataforma que ofereça serviços ali, né, que podem ser utilizados e restringir o trabalho. Só isso. Beleza? Então, aqui no final, eu deixei aqui em inglês, né? No more platform team. Kubernetes, eu não sei nem como é pronunciar, né? Containers, the cloud, the platform. It's all means to an end. Down with the platform, up with developer enablement. Então eu acho a mensagem forte, eu acho a mensagem legal. Eu acho que é uma mensagem que não tem nada a ver, que ele acha ruim times de plataforma, ele acha ruim essa ideia, ele acha ruim como tem sido implementado do ponto de vista, obviamente, dele ali até esse momento. Então é isso que ele traz no texto dele, né? A ideia, pensando em habilitar cada vez mais capacidades nas pessoas, é muito interessante. Agora, se a ideia for restringida ali, né, ficar restrita a construir uma plataforma que ofereça mecanismos para simplesmente diminuir trabalho repetitivo e tudo mais, parece que é diminuir o potencial desse tipo de equipe dentro das empresas. Beleza? Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Obviamente que acho que é um tema que é muito conectado com o que a gente fala aqui no canal, porque você tem esses times de plataforma, pensando em enabling teams ali, são pessoas que tentam melhorar o nível de quem está construindo o software. Quando fala melhorar o nível, a gente fala de melhorar a qualidade do software que está sendo entregue pelos mais variados pontos de vista. Então, acho que é um conteúdo que tem tudo a ver. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso.